Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lo proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, aqueles que também nos acompanham de casa, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, nessa segunda-feira do 26ª semana do Tempo Comum, nós começamos a ouvir na primeira leitura, e vamos ouvir ao decorrer desses dias da semana, a leitura do livro, essa grande sabedoria do livro do Jó, os ensinamentos do livro do Jó, que nós começamos a ouvir hoje no capítulo 1, que mostra para nós Jó como este homem íntegro, fiel a Deus, esse homem que era abençoado com tantos os bens, com a fartura dos bens, de uma prosperidade, de muita riqueza, um homem realmente que vivia na presença de Deus, um homem que era beneficiado pela graça de Deus. E é muito atual para nós os ensinamentos do livro do Jó, que nós já conhecemos muito bem a história e vamos aprofundar durante toda esta semana, porque nós também, do mesmo modo que Jó também enfrentou o sofrimento, enfrentou a escassez da sua vida também, assim também nós. Em vários momentos da nossa vida, nós nos deparamos com sofrimentos inesperados, que nós nem mesmo imaginávamos, outras vezes que nós nos sentimos injustiçados, porque os sofrimentos bateram a nossa porta, vieram nos visitar, e tantos tipos de sofrimentos que nós enfrentamos de modo inesperado na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida, na nossa família, tantas pessoas, e nós podemos também olhar para Jó e aprender com ele, a como ele lidou com essa visita inesperada, com essa tentação inesperada que Deus permitiu que ele passasse pelo diabo, como nós ouvimos na narrativa de hoje. Jó como um homem íntegro como um homem fiel a Deus, e aí o demônio aparece a Deus pedindo permissão a Deus para poder tentar a Jó. O diabo, ele não conhece o amor, ele não experimenta o amor, porque ele é totalmente ódio, ele é oposto a Deus. Deus é amor, e o diabo, sendo oposto a Deus, ele não conhece o amor, ele não experimenta o amor. E a centralidade aqui para poder pedir a Deus a permissão para julgar, para tentar a Jó, é porque ele não acreditava, e ele queria esfregar na cara de Deus, mostrar a Deus que o ser humano não é capaz de amar a Deus de forma gratuita, de forma generosa. Que o ser humano sempre tem um relacionamento com Deus interesseiro. Por isso que o demônio pede a Deus para a liberdade, a autorização para tentar Jó. E aí todo o drama que nós vamos percebendo na narrativa, que Deus permite, mas não toque na vida dele, não tire a vida dele, mas em tudo aquilo que ele possui, fique à vontade para fazer aquilo que você deseja, e aos poucos Jó vai perdendo os seus bens, sua família, seus amigos, vai havendo uma escassez, tudo aquilo que para ele era, aos olhos humanos, as bênçãos de Deus, ele vai perdendo, mas ele não perde a sua fé em Deus. Se Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E aí, o demônio perde a sua aposta, porque ele imaginava que não era capaz de Jó amar a Deus de forma gratuita, que ele não era capaz de agradecer, de louvar a Deus, de adorar a Deus, mesmo perdendo todas as coisas. Vejam para nós esse grande ensinamento que nós aprendemos no livro de hoje, de Jó, nessa primeira leitura.
Jó perdeu tudo, mas não perdeu o seu amor a Deus. Jó perdeu todas as coisas externas, todos os bens, tudo aquilo que ele tinha de valioso aos olhos humanos, mas Jó permaneceu com a sua virtude, com o seu amor incondicional, com o seu amor generoso, com o seu amor gratuito a Deus, mesmo perdendo todas as coisas. Ele não deixou de amar e não deixou de adorar a Deus, porque Jó fazia essa experiência de um coração totalmente filial, que não estava apegado às consolações, mas Jó estava apegado a Deus, somente a Deus. Isso é importante para nós, queridos irmãos e irmãs, porque muitas vezes nós vamos nos apegando às coisas que Deus nos dá, e nós vamos esquecendo aquele que é o Senhor de todas as coisas, que é Deus. Jó experimenta a escassez, Jó experimenta a solidão, Jó experimenta a perda de tudo aquilo que estava à sua disposição naquele momento aos olhos humanos, mas Jó não perde a experiência da proximidade de Deus. Por isso que ele continua adorando a Deus. Por isso que ele continua confiando e amando a Deus, mesmo não tendo nada em suas mãos. Porque a experiência da proximidade é consoladora a ele. Nós estamos aqui no santuário do Pai das Misericórdias, Deus de toda consolação. A consolação de Deus, que não necessariamente é dar as coisas a nós, mas a grande consolação de Deus, do Pai das Misericórdias, é nós reconhecermos que mesmo em meio a qualquer tipo de sofrimento, de escassez, Ele está próximo de nós. Ele não se afasta de nós. Por isso nós podemos adorá-lo, como Jó adorou. Jó não adorava os bens, Jó adorava a Deus. Jó tinha o amor muito maior a Deus do que as coisas que ele tinha. Por isso que quando ele perde as coisas, ele não se desespera, porque o seu amor estava orientado para o amor a Deus sobre todas as coisas. Pena que muitas vezes nós amamos mais as coisas e as pessoas do que a Deus. E aí quando nós perdemos, ou a possibilidade de perder, nós já ficamos desesperados. Porque se o nosso amor está mais nas coisas, mais nas pessoas, somente a possibilidade de perdê-los, nós já caímos no desespero. Jó, pelo contrário, Jó tinha a sua vida, o seu amor somente a Deus, sobre um amor que estava incondicional, enraizado no coração de Deus, desse Deus que sempre se mostrou próximo, desse Deus que sempre se fez próximo a ele. Ao perder as coisas, ele não se desesperou, porque no fundo, ao perder as coisas, não significou nada para ele, porque ele tinha tudo, que era o próprio Deus, a sua única riqueza. A nossa fé precisa, meus queridos irmãos e irmãs, cada vez mais olhando para essa experiência de Jó, nós também buscarmos amadurecer. Amadurecer a nossa experiência de amor a Deus, amadurecer a nossa experiência de confiança a Deus. Vejam, Jó continua louvando a Deus na abundância e na escassez. Essa é a fé madura de Jó. Que não somente louvar, agradecer, exaltar a Deus, quando Deus nos faz experimentar a sua abundância, mas Jó louva e agradece a Deus mesmo na escassez, porque a vontade de Jó está conformada à vontade de Deus. Se Deus, na vontade de Deus, que ele experimente a abundância, Jó continua unido à vontade de Deus. Se Deus permite, Deus quer que a vontade de Deus seja que Jó experimente a escassez, a pobreza, a vontade de Jó está conformada à vontade de Deus. É importante para nós percebermos isso, porque nós precisamos também entender que a nossa vida tem que estar unida, conformada à vontade de Deus, seja lá qual for ela. Senão nós não vamos realmente dizer que a vontade de Deus é o melhor para nós. Porque se a nossa vida não estiver conformada a essa vontade. Um detalhe importante que nós compreendemos também, podemos extrair desta leitura, que Deus dá liberdade ao demônio a continuar fazendo mal neste mundo. Deus continua dando liberdade ao diabo a continuar nos tentando. A cada um de nós também que sofremos as nossas tentações pela ação do demônio. E ele só nos tenta porque Deus permite
que Ele continue atuando neste mundo. Mas outro detalhe importante também, que a fidelidade de Jó, Deus não compra. A fidelidade de Jó não foi comprada por Deus. Deus não deu coisas a ele para que ele continuasse sendo fiel a Deus. Porque nós muitas vezes queremos que Deus compre a nossa fidelidade. Deus, me dá algo, faz por mim que eu serei fiel ao Senhor. Deus, faz por mim, me abençoa, me dá aquilo que eu estou precisando, ou faz em meu favor, e muitas vezes são pedidos justos, são necessidades honestas que nós temos dentro dos nossos corações, mas nós queremos queremos que Deus compre a nossa fidelidade. Deus, faz por mim, aí sim eu serei fiel ao Senhor. Nós aprendemos com Jó uma fidelidade madura, uma fidelidade incondicional a Deus, mesmo quando Ele permite que o diabo tire tudo dele. Isso é importante, porque nós vamos aprendendo em outros lugares, que nos ensinam que nós devemos fazer com que Deus compre a nossa fidelidade. Nós somos fiéis a Deus, porque somos apaixonados por Ele. Nós somos fiéis a Deus, porque Ele foi o primeiro que nos amou, se entregou na cruz por nós. Nós somos fiéis a Ele, porque fora dele nós não encontramos salvação. Não porque Ele nos dá algo, não porque Ele faz por nós. É importante o nosso coração quebrar nessa mentalidade que nós fomos adquirindo muitas vezes lá fora, em outros discursos por aí, que nós precisamos comprar a fidelidade de Deus, que Deus precisa comprar a nossa fidelidade. Faz por mim, me beneficia, que eu serei fiel ao Senhor. Deus não precisa da nossa fidelidade. Nós que precisamos ser fiéis a Ele. Porque a nossa fidelidade a Ele que vai nos garantir o céu. Deus já está no céu. Nós que precisamos do céu. E a nossa fidelidade a Ele, incondicional, que vai nos fazer possuir o céu que já foi conquistado na cruz por nós. Vejam, queridos irmãos e irmãs, um coração fiel, um coração que adora a Deus, não porque Deus nos dá ou Deus nos tira, mas porque Ele é tudo para nós. Nessa liturgia nós aprendemos com Cosme e Damião também, esses dois mártires, que ofertaram a sua vida por amor a Jesus, perderam tudo, até o sangue, por amor a Deus, e hoje contemplam o rosto de Deus na eternidade. Que nós também possamos aprender com Jó e aprender com Cosme e Damião, fidelidade incondicional a Deus. Deus dando, Deus tirando, louvado seja o nome dEle. Deus dando, Deus tirando, continuamos amando a Ele. Deus dando ou Deus tirando, continuamos fiéis a Ele. Porque uma coisa Deus não vai tirar de nós: o céu, se nós formos fiéis a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.